em Sinop, em Juína, eu mudei para lá em 2009 para estudos e fixei moradia lá, graças a Deus. É uma luta muito grande, mas a gente está sempre em busca da vitória, né? E chegando aqui, né, nessa missão, Paulo gosta muito de chamar de missão, eu acredito que é mais uma obra de Deus, né? Como a gente pode retribuir toda a nossa vitória, né, para a nossa igreja, retribuir o que a gente tem conquistado. E chegando nessa congregação, eu não conhecia a cidade, não conhecia a congregação até então. Fiquei muito surpreso e feliz de reconhecer alguns rostos aqui que me conheceram como criança, alguns aí que falaram que já pegaram da bola, outros falaram que já me conhecem desde quando eu era muito pequeno, lá em Minas. E assim, a memória não é tão boa a gente lembrar disso, mas sim, muitos rostos aqui e lembraram a infância, lembraram os momentos que a gente já passou juntos em Juína. E fiquei muito feliz mesmo de reencontrá-los, né? E aos irmãos que não conhecia, uma satisfação muito grande para nós chegar aqui e encontrar uma congregação sólida, uma congregação viva, né? Uma congregação que está fazendo, né, sempre o seu melhor para, como diz outro, se tornar relevante, né, perante a sociedade, relevante aos olhos dos homens que ainda não conhecem essa igreja. E a todo momento, né, hoje principalmente, participando da reunião, eu tentava entender o que realmente a gente veio fazer, né? O que a gente pode fazer para somar esse ministério de vocês. Porque a sensação que eu tinha, né, vocês pegaram, é de que vocês são ótimos, vocês são excelentes, vocês sabem o que tem que ser feito, vocês compreendem a palavra, né, que o Bruno Alto sempre pregou, vocês são dedicados, estudiosos, amorosos, e isso me deixou muito feliz, porque a gente vem com uma ideia, né? Será que vai ser assim, será que vai ser assado? E chega aqui e a gente é surpreendido com carinho, com afeto, com palavras, com aperto de mão, um abraço, pessoas que você conhece, pessoas que querem estar junto, trocar uma ideia, conversar, trocar experiência, ensinar, aprender. Isso facilitou muito, né, Paulo, o nosso trabalho. E, um dos outros, praticamente não há trabalho. E aí, baseado nisso, né, vem a nossa ideia inicial, nosso objetivo inicial, que é trazer uma palavra de incentivo, trazer uma palavra de afeto, algo que dê ânimo, que dê um pouco mais de gás ao ministério que você já faz, com maestria. E algumas coisas realmente que às vezes parecem ser óbvias, precisam ser ditas, né? Precisam ser ouvidas, né? Muitas das vezes a gente fala tanto e não consegue ouvir o óbvio, né? O óbvio é ir à igreja, o óbvio é fazer o seu ministério, o óbvio é fazer com amor, servir a Deus. Parece tão óbvio, né? A gente dessa falácia, mas isso aí não sei. Mas às vezes a gente está tão dentro da situação que muitas das vezes a gente se vê num momento de não enxergar o óbvio. Às vezes não estamos fazendo da melhor maneira, às vezes estamos deixando a desejar, às vezes a gente deixa o ministério, né, com uma certa frequência na mão. Então, às vezes, o óbvio dentro da nossa igreja, dentro de tudo na nossa vida, precisa ser reforçado. Os pilares da nossa igreja, né, a Santa Rosa, Santo Nome de Jesus, todos os santos e anjos, né, e o nosso Deus acima de tudo, né? O que diz lá o nosso primeiro mandamento divino? Amar a Deus sobre todas as coisas e servir de todo o seu coração. Servir de todo o seu coração. Amar a Deus.
E aí, quando entra esse primeiro mandamento divino, eu reflito sobre o que é servir a Deus, sobre o que é amar a Deus. Além da veneração, além de prestar louvores, é fazer o que Ele quer que a gente faça. Porque logo vem o segundo mandamento e fala: amar o teu próximo como você gostaria de ser amado, como você ama a si mesmo. Eu me amo. Então, como eu me amo, eu gostaria de amar o meu próximo da mesma maneira. E aqui, vocês vão poder observar, dentro do repertório, hinos que já foram cantados, às vezes são hinos fáceis, mas a letra está ali, ela está viva. Fala sobre servir, fala sobre amor, fala sobre nos unir. Nós estamos em uma bela união ontem. O trabalho, todo o trabalho que envolve pessoas, pensamentos diferentes, ele necessita da união. Sem a união, somos frágeis. Às vezes temos força, para poder seguir por um momento, e em outro momento a gente não aguenta, fraqueja, a gente deixa, a gente não aguenta, não suporta, o fardo é pesado. E da experiência que conseguimos construir lá em Sinop, graças a Deus, graças a Santa Rosa, Santa Nova, é cultivar a união e o respeito, o amor entre os irmãos. Isso é uma coisa óbvia. Estamos novamente falando do óbvio. É de chegar e encontrar um irmão na igreja, falar: Senhor, meu irmão, olhando no olho, com amor, se possível, dá um tapinha nas costas, chega mais próximo, seja mais quente. Às vezes a gente está morto, está frio, às vezes a gente está só pensando em nós mesmos, só para tocar meu instrumento, só tocar, só tocar e tá bom. Vocês são uma congregação emergente, vocês estão crescendo e o crescimento depende dessa união. O Paulo logo mais vai falar sobre conceitos mais amplos sobre isso e vou me abster até aqui sobre esse trato, porque a minha preocupação e a minha função até lá em Sinop é sobre como o trabalho ele tem que funcionar. O funcionamento de um coral, o funcionamento de uma congregação. Eu e o Paulo, a gente está a parte de vários projetos, às vezes arrecadação, projetos para fazer um evento. Como fazer isso acontecer? E a solução que encontramos e tentamos partilhar é as pessoas que servem nesses ministérios, as pessoas que têm as suas aptidões. Eu sou o melhor para passar as vozes, eu sou o melhor para reger, eu sou o melhor para acompanhar, eu tenho a minha aptidão. Eu sou o melhor para poder passar a orquestra. Essas pessoas, geralmente, essas aptidões não estarão em uma pessoa só. Porque se tiver, vai ser pesada. Ela vai ter que fazer tudo. E fazendo tudo, os outros vão fazer. Fulano faz tudo, lá ele rege, ele toca, ele passa o sino, deixa aí. É uma contrapartida. Se ele faz tudo, por que eu vou fazer alguma coisa? E aqui eu percebi que em todos os lugares são assim também. Cada um tem a sua aptidão, cada um tem a sua vocação. Meu pai sempre falava, a Santa Avó te deu um dom. Eu fui consagrado no dia 10 de junho. Ele fala assim: eu te dei de presente para Santa Avó. Você nasceu no dia 5. No dia 10 eu fui consagrado. E ele fala: a Santa Avó te deu um dom. E o seu dom você tem que expressar, você tem que partilhar. Não pode ter só para você. Santa Avó te deu o dom de tocar, o dom de cantar, e aí eu só quero para mim. Eu só canto isso aqui, eu só toco isso aqui, eu só rejo isso aqui. E o amor ao próximo. E a partilha. Foi Deus, foi a Santa Avó, foi o Santo Rinaldo que te deu isso. Nós acreditamos nisso. Então, assim, quando volta para a organização do trabalho, eu penso dessa forma, e tem dado muito certo lá em Sinop, tem dado em algumas congregações também que aplicam essa metodologia de trabalho, que é o quê? Dividir
o fardo, ajudar, carregar. Né? Aqui a gente percebeu que tem uma irmã que é responsável pelo arquivo. Será que está tudo bem? Só ela? Será que alguém poderia carregar esse fardo junto com ela? É uma pergunta que a gente pode fazer. É o óbvio. Né? Ela é muito boa na questão do arquivo. Ela não precisa de ajuda. São questionamentos que a gente pode fazer. Não, ela precisa de ajuda. Quem pode ajudar? Quem tem essa aptidão? Tem um irmão aqui que ele é muito bom para passar as vozes. Quem são essas pessoas? É fulano, fulano, fulano. Unir. A união das potências individuais vai fazer com que o trabalho seja leve. Para vocês terem noção, lá em Sinop hoje a gente tem em torno de 14 regentes que regem isso semanalmente. A gente não consegue, o irmão que rege na quinta, ou no sábado, ou no domingo, ele não consegue reger mais que um hino. Tem irmão que rege 3 hinos no mês lá. Porque não dá, é tanta gente que quer fazer. Né? O Eurico vai lá, às vezes você tem que, o Paulo fala assim, pega o meu hino aqui, passa para o Eurico, porque não tem como. Todo mundo quer fazer alguma coisinha, porque a oportunidade lá já se tornou mais escassa. Porque todo mundo consegue contribuir e a oportunidade está sendo dada. Então, o que eu tento deixar e quero deixar para vocês aqui? Se unam em prol do objetivo de fazer esse coral, esta congregação, que também não adianta nada esse coral ser imenso e ter 2 pessoas assistindo. Esse coral tem que ser imenso, essa orquestra tem que ser grande e os membros também têm que fazer a sua parte de estar presente nas reuniões. Veio mensagem no boletim passado, a presença na reunião é fundamental. Né? Vocês têm reuniões de oração a cada 15 dias, né? É um compromisso de 2 vezes no mês. Né? Aí você ouve o relato, né? Relatos da pouca gente. Será que a gente consegue firmar um compromisso? A cada 15 dias fazermos uma reunião de oração, como fazemos a reunião de sábado, de domingo? Porque lá em Sinop a gente faz toda semana. E realmente, toda semana, às vezes, eu sinto que às vezes para alguns é puxado. Mas a cada 15 dias. Então, assim, são coisas óbvias que a gente está falando aqui. Você veio lá de Sinop para falar o óbvio. Eu vim lá de Sinop para falar o óbvio. Porque muitas das vezes a gente está nessa zona de conforto de achar que tudo bem, não precisa melhorar, não precisa avançar. E na verdade não, precisa avançar, precisa melhorar. Essa igreja precisa crescer. Essa igreja é para ser conhecida, ela tem que ser relevante na sociedade. Uma entidade pública, ela tem que saber que essa igreja existe. Um vereador, um presidente da Câmara, o prefeito, o secretário de Cultura, ele tem que saber que tem uma orquestra aqui dentro. Ele tem que saber que tem um coral que canta hino aqui. Assim como eles sabem que existem em outras religiões, outras entidades religiosas, da existência dessas entidades. Temos que nos expor, mas para isso precisamos estar preparados, unidos. Né? E aí uma coisa que me pegou muito lá em Sinop é a ideia de, a gente precisa ter mais visitante, porque a gente não tinha visitante em Sinop. Um período assim, ficamos só fazendo para nós mesmos. Não sei se vocês têm essa sensação. Às vezes eu me peguei nessa sensação. Estou cantando para quem? Né? Estou cantando para Santa Boa. Mas às vezes a gente precisa salvar almas. A gente precisa expor a mensagem. A palavra tem que chegar a alguém. Não basta a gente só fazer para nós. Temos que fazer ao próximo, amar ao próximo, trazer algo novo ao próximo. Né? E aí o que a gente fez? Precisamos arrumar a casa. Nós precisamos criar um ambiente em que quem é apostólico quer estar aqui. Porque a gente tinha uma congregação grande, um templo grande, que cabe 200 pessoas tranquilo, e a frequência não dava 100, 70, 60. Um coral miúdo, uma orquestra fraca, os membros. E aí é um trabalho contínuo, não vai ser da noite para o dia, com certeza. Mas os frutos começam a aparecer, uma vez que você consegue se unir ao seu irmão. Uma vez que você consegue colaborar, porque aí fica leve. Tudo fica leve.
quando você divide o fardo, quando você carrega junto, quando você abraça a causa e fala assim, o que o meu irmão está fazendo, eu apoio de todo o meu coração. Ah, eu não concordo, eu vou chegar nele e falar assim, meu irmão, não concordo. O que você acha da gente fazer desta forma? A conversa, o diálogo é a única solução. A franqueza, o olho no olho, olhar e falar, eu vou e eu quero que a minha opinião seja ouvida, mas eu respeito a sua opinião, eu respeito a sua personalidade. Eu te amo, meu irmão. Nós somos uma irmandade, certo? E às vezes ele tem dificuldade de abraçar o irmão. Fisicamente mesmo. Fisicamente. Chegar assim, irmão, dá um abraço. Como é que foi essa semana? Você não abraça o seu irmão de sangue? Às vezes, tanto tempo sem ver, numa cidade, chega ali, ô meu irmão, dá um abraço. É a mesma coisa, a gente se vê, né? Durante uma semana. Chega, abraça, cultive isso. Porque eu falo para vocês, os frutos estão da união. Do óbvio. De fazer o que nos foi ensinado. Né? E aqui eu quero terminar com a frase do irmão Aldo, um dos seus últimos boletins, antes de falecer, que ele falava assim, esta igreja já está preparada para seguir em frente. Não tem que ficar ensinando. Tanto que vocês observam, os boletins, tem muita revisitação de mensagens que ele fez lá em 2000, 2005, 2006, porque, novamente, está pregando-se o óbvio, novamente. Assim, meus irmãos, vocês precisam aprender o que vocês já aprenderam lá de novo. Essa igreja, os irmãos que são pertencentes a essa igreja, sabem o que tem que ser feito. Então, fica aqui o meu agradecimento. É uma felicidade muito grande. É a minha primeira missão, a convite do Paulo. Eu nem fui escalado para poder vir fazer exatamente isso. Eu vim em companhia do Paulo e orientação do próprio regente Ney de Alfa, assim, leva o Rio e tal. Porque, obviamente, existe a pessoa que foi autorizada, no caso é o Paulo, e a gente sim partilha da mesma ideia, partilha do mesmo conceito. A gente vem sempre pensando que a gente pode, um ao outro, melhorá-lo. E para mim é uma satisfação muito grande, nessa minha primeira missão como auxiliar dentro desse ministério, chegar aqui e falar assim, não tem nada esplendoroso para resolver aqui, não tem nada melindroso, nada difícil. Aqui só tem o óbvio. Amor. União. Dentro do ministério, dentro da igreja. Meus irmãos, cultivem isso. Amem uns aos outros. Amem a Deus. Sirvam a Deus. E os frutos do ministério do trabalho virão. E eu falei, para quem que eu falei? Falei para o Wagner, falei para o Gabriel. Assim, eu quero que daqui, 3 meses, daqui 6 meses, o período que vocês precisarem levar para chegar no seu... Falar assim, nós estamos voando aqui, nós estamos bem. E me fala. E eu, Paulo, vou trazer minha esposa, o Paulo vai trazer esse poder, nós vamos querer ir aqui, eu trago a minha família, qualquer coisa. E eu quero ver esse coral, como diz o outro no hino, né? Quero ver essa igreja crescer, quero ver a minha igreja crescer. Nós queremos ver essa igreja crescer. Esse é o meu compromisso particular com vocês, de querer voltar aqui novamente, não para dizer o óbvio, mas para celebrar o novo, celebrar o momento de união, o momento de amor entre todos os irmãos. Tá? Eu agradeço muito de coração, uma oportunidade única. E agora o nosso irmão Paulo vai falar algumas palavras voltadas ao nosso ministério como apostólico. Irmãos, a gente fica, às vezes, meditando, né, em tudo que foi falado e a gente consegue entender, principalmente, que Deus, a Santa Avó Romualda, eles estão nos detalhes. A gente consegue sentir, eu acredito que cada um de vocês, se buscando, né, que eu acredito que nós todos estamos buscando, nesse momento principalmente, que é um momento único, ele não vai se repetir novamente. Não vai. Então, isso que nós estamos vivendo hoje é uma oportunidade que o irmão Aldo está dando para cada um de nós. Tanto para nós que estamos aqui à frente, para nós aprender, para nós se capacitar,
para nós poder ajudar a Santa Avó Irmão Aldo. Eu queria, através disso, de tudo como foi dito, a gente trabalhar num tema de como servir a Deus melhor. Quando a gente pensa em servir, automaticamente vem aquela questão de nós se doarmos. E quando nós se doamos em favor de algo, depende unicamente de nós, de querermos fazer o melhor, o mediano ou, podemos dizer, o mínimo possível. Isso depende unicamente de nós. Um pai, uma mãe, quando se doa em favor da família, dos filhos, quando o pai se doa mais, ele sempre vai receber mais do filho, porque vai educar um filho melhor, vai ter um filho dentro da igreja que segue realmente a Santa Avó Irmão Aldo, porque ele está se doando, está fazendo o melhor. Agora a gente vê resultados que às vezes a pessoa deixa a desejar. E a gente sabe quais são os frutos. Os frutos são o fracasso. Infelizmente, tudo que nós fazemos é como fosse um plantio. É um plantio. Nós plantamos para colhermos. E quando nós dizemos em servir a Deus, não está apenas ligado apenas na palavra servir. Tem muitas virtudes, muitos momentos que a gente vai ter que se preparar, se capacitar, se perdoar, amar. O servir ele não está ligado apenas em servir. Então a gente precisa meditar muito nessa palavra servir. A gente ensaiou principalmente esse hino ontem, Servirei com Amor, a gente vai cantar hoje, né? Então é um hino fácil, mas olha a letra deste hino. A pureza e o resultado, ele vem através das nossas atitudes. Tá bom? Algo que a gente tem que cuidar, irmãos, é olharmos para dentro de nós e autoanalisar como está sendo o meu proceder. Às vezes a gente tem que fazer uma terapia com nós mesmos. Imagina se a gente colocasse um espelho na nossa frente e a gente conseguisse ver o nosso interior. E ele nos mostrasse, nos acusasse tudo aquilo que está de errado. Se a gente quiser continuar, podemos dizer, errando, isso é uma decisão nossa. Mas nós temos como nos autoanalisar, nos se conhecer e também se perdoar. Porque uma prática, irmãos, às vezes a gente fala muito sobre perdão, a gente acredita que também é só perdoar o próximo. Só o próximo. Mas às vezes a gente tem que se perdoar. Pedir a Santa Avó Irmão Aldo, me livre de todos os sentimentos, de tudo aquilo que me faz, às vezes, se sentir preso em situações e momentos que aconteceu, às vezes, seja na família, num trabalho. Se a gente não se perdoar, a gente nunca vai conseguir dar passos. O irmão Aldo, ele sempre disse isso. O irmão Aldo sempre pregou. Eu quero ajudar mais. Eu quero fazer mais por vocês, por nós. Mas se nós não darmos a chance, como ele vai agir na nossa vida? Porque muitas vezes nós criamos empecilho para que Deus não consiga nem ouvir as nossas orações. Ouvir ele ouve, mas não consegue nos ajudar da forma como deveria. Porque nós estamos presos a nós mesmos, a situações, a causas, a fatos. E às vezes a gente tem que se perdoar para que nós consigamos permitir que a Santa Avó, a Mãe Virgem Maria, tome conta da nossa vida. Nós estamos vivendo nessa igreja, irmãos, é um momento de vivermos sempre, como o irmão disse, pela fé. Se nós não crermos que nós estamos aqui e que a Santa Avó Irmão Aldo pode nos curar, se nós não permitirmos isso, dificilmente a gente vai conseguir evoluir como ser humano. Dificilmente a gente vai conseguir dar passos na nossa vida profissional, no nosso ministério. Porque às vezes nós mesmos estamos fadados a criar empecilhos que atrapalham a Santa Avó e o irmão Aldo nos ajudar. Tá bom?
Então, devemos cuidar muito com essa questão. Dentro de cada um de nós, há bagagem, e muitas vezes são fardos pesados que atrapalham o nosso servir. Irmãos, a nossa vida é como se a gente pensasse que a gente tem uma mochila grande nas nossas costas, podemos dizer. E às vezes nós criamos situações e vamos guardando dentro dessa mochila e vai criando um peso e a gente vai cada vez ficando mais cansado. E às vezes esse cansaço ele vai tirando o nosso brilho de servir. Não é que a gente não tem às vezes amor à igreja, amor a Deus. É que esse peso que está nas nossas costas, ele nos limita muitas vezes de olharmos para frente, de conseguirmos ajoelharmos e pedir a Deus, a Santa Avó, força, porque a nossa mochila está carregada apenas de coisas que não são boas. Falta de perdão, às vezes coisas que aconteceu na nossa família, a gente fica carregando dentro de nós. E isso não nos faz bem. A gente tem que buscar muito, cuidar com o que nós carregamos dentro de nós. Imagina, esta vida é única. Esta vida é única. E o que você está carregando dentro de você? Imagina, irmãos, nós não sabemos que horas que vai terminar a nossa missão nesta terra. E até agora, o que você tem carregado dentro de você? São coisas boas? São benefícios que ajudam a sua família, ajudam você espiritualmente? São benefícios que ajudam esse ministério a ser fortalecido? Às vezes não. Às vezes a gente acaba carregando coisas que vai pesando, e o nosso fardo vai cada vez ficando mais difícil. Porque a Santa Avó Romualdo não consegue nos ajudar. Como você tem se portado diante das dificuldades de sua vida? Tem vencido as lutas ou tem perdido? Como que você, nós, cada um de nós, temos se portado? Nós temos, como o irmão Aldo sempre diz, sim, sim, não, não. Nós temos duas opções. Ou lutar para vencermos, ou se acomodarmos e muitas vezes se perdermos. Nós temos essas duas oportunidades. E às vezes a escolha ela está dentro de cada um de nós. E tem um hino da nossa igreja que ele fala, escolha certa. Qual é a escolha que nós temos feito para nós? Qual é o caminho que nós temos traçado? Às vezes, a gente tem traçado caminhos que está muito distante de Deus. Está muito distante da Santa Avó, do irmão Alto. Porque nós mesmos temos pegado um caminho diferente. Mas nós temos a certeza que quando nós tomamos a decisão, vamos fazer a diferença, na nossa própria vida, nós consigamos reverter toda a situação. Nós conseguimos vencer. Porque nós tomamos a decisão. A partir de hoje, o irmão Aldo vai me ajudar. Vocês ouviram a letra desse corinho que nós cantamos primeiro? A beleza da letra deste hino. O irmão Aldo ele está conosco, irmãos. Basta nós termos fé. Basta nós entendermos que precisamos fazer a nossa parte, que o Santo Irmão Aldo faz a dele. Bom? O servir ao reino dos céus é uma dádiva, um grande propósito de ajudarmos o reino dos céus nesta terra. Quando a gente retoma a palavra servir, cada um de nós, irmãos, nós iremos receber um galardão de servir. Seja como pastor, seja como regente, como músico, como obreiro, como membro. Nós estamos servindo a Deus. E às vezes nós deixamos que as nossas próprias decisões nos afastem do propósito que Deus quer para nós. Às vezes as nossas próprias decisões fazem com que nós nos afastamos daquilo que é a nossa missão. E quando nós começamos, às vezes, correr do nosso propósito, irmãos, a nossa vida sempre vai ficando cada vez mais complicada. Porque cada um de nós temos a nossa missão. Cada um de vocês tem um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um. Não é por acaso que nós estamos aqui. Tudo tem um propósito, tudo tem um fim e um objetivo. Seja ele
você ajudar a sua família, ajudar na congregação. Cada um de nós temos um propósito e devemos seguir o nosso Deus. O amor sempre será o combustível para que possamos vencer. Acima do servir, irmãos, nós temos que ter o amor. Porque às vezes as lutas vêm. E elas vêm. A gente vai cantar um hino hoje que nos mostra a realidade disso. Todos nós temos as lutas. Mas nós temos que ter o amor. Que o amor ele é o combustível que irá fazer a gente conseguir enxergar adiante. Eu vou hoje à minha igreja. Eu não vou deixar que essa luta que eu estou passando venha atrapalhar o meu ministério. O amor seu está falando mais alto. Eu vou cumprir esse meu ministério, independente das lutas. Não é fácil, não é fácil. Lutas temos, mas com o irmão Aldo nós vencemos. Pode ter a certeza, a convicção de fé no fundo da alma de cada um de vocês. A gente não fala apenas por falar. Somos provas de vida que cada um de nós que falamos um pouquinho hoje com vocês, tivemos as nossas dificuldades e temos até hoje. E estamos aqui lutando para poder vencer. E o que nos faz vencer? É o amor. Nós deixamos a nossa família, o nosso lar. Estamos aqui hoje pelo amor à igreja. Às vezes não temos a maior facilidade para cumprir, mas nós estamos aqui pelo amor. E acreditando que tudo isso que nós estamos fazendo aqui irá surtir um efeito na vida de cada um de vocês. Basta a gente entender, como foi dito anteriormente, a coisa mais simples que às vezes nós não fazemos ou deixamos de fazer. Então é isso, irmãos. Tudo nesta igreja tem um sentido, tem um propósito. E muitas vezes nós deixamos as fraquezas tomar conta de nós. E não muitas vezes conseguimos caminhar, porque o nosso fardo ele está carregado. Mas tenha certeza, quando nós ajoelhamos, pedimos com fé ao irmão Aldo, a nossa Santa Avó Rosa e a nossa Mãe Virgem Maria, não há luta, não há obstáculo que cada um de nós não vamos conseguir vencer. Porque essa congregação, principalmente, como foi dito, irmãos, a gente não consegue ver apenas defeitos aqui. Cada um de vocês são essencial para esse trabalho. Cada um de vocês cumpre o ministério. Às vezes, enfrentamos as lutas, como nós enfrentamos na nossa congregação. Isso não é diferente. Mas é como eu disse, o amor ele tem que estar à frente. Porque aí a gente vai conseguir enxergar o nosso irmão. Nós vamos conseguir ver ele de uma forma diferente. Muitas vezes, irmãos, nós estamos caídos. Emocionalmente, espiritualmente, e muitas vezes o outro não consegue ver isso. E como que nós vamos conseguir olhar com esse olhar? É o amor. Meu irmão, está tudo bem? Às vezes ele não vai se abrir para você, mas eu vou orar por você. Tem coisa melhor do que isso, irmãos, a gente propor a nossa ajuda, uma oração por uma pessoa que está fraca. Porque todos nós fraquejamos. Nós somos seres humanos. O último que teve nessa terra, que venceu e passou por lutas, chorou, derramou lágrimas, foi o nosso Santo Irmão Aldo. E vocês sabem. Eu não tive essa experiência de ver o irmão Aldo. Mas eu creio que cada um de vocês sabe o poder que o irmão Aldo tem. Eu estou há muito pouco tempo na frente do ministério. Minha vida sempre teve dificuldades e hoje a gente está ajudando as congregações. É uma prova viva do irmão. Isso não é sentido material. A gente não tem benefício nenhum sentido material, irmãos. Isso aqui não é para nós ganharmos valores nenhum. Nós estamos aqui ajuntando tesouros no céu. E é o que nós devemos fazer. Cada vez que nós viemos aqui, nós estamos juntando um tesouro. E esse tesouro, ele vai nos dar o galardão. E isso através da nossa fé. Quando nós acreditamos e confiamos, tudo fica diferente. Eu vou crer que este ministério vai mudar. Eu vou crer na Santa Avó, de modo que ela vai ajudar o meu irmão que tem dificuldade a vencer a dificuldade dele. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos presos à falta de esperança.
E quando a esperança ela está morta, a gente não consegue andar. A gente não consegue ver as coisas de uma forma diferente. Às vezes, dentro de casa, a gente não consegue falar, meu Deus, eu não tenho esperança de uma vida financeira melhor, às vezes as coisas não estão bem. E se a gente não tiver uma esperança que a Santa Avó, irmão Aldo, vai nos ajudar a dar sabedoria, principalmente uma das virtudes que devemos ter, sabedoria. Ela é o guia para a nossa vida. É a sabedoria. A sabedoria, como eu vou falar com meu irmão. Às vezes, irmãos, às vezes não, isso é natural do ser humano. Nenhum de nós somos iguais. Nenhum de nós. Todos nós temos os nossos jeitos de ser. Isso é natural. Dentro da nossa família, dentro de casa, um filho, às vezes o pai tem 3 filhos, nenhum é igual ao outro. Nenhum vai ser igual ao outro. E o pai tem que ter o quê? Sabedoria de como ele vai lidar com cada filho. Às vezes um precisa de mais ajuda. E se esse pai falar, não, porque os outros 2 não precisam, é melhor, é independente, eu não vou ajudar. E aí, como que vai ser a vida desse filho? Isso eu estou trazendo num sentido real da igreja. Às vezes vai ter aquele irmão que precisa de mais ajuda, de um cuidado especial. E se nós olharmos apenas apontar os defeitos, irmãos, ninguém tem qualidade. Todo mundo acaba a qualidade. Porque a gente só consegue ver o defeito. Vocês podem ter certeza. E quando Jesus disse, uma alma salva para Deus vale mais que todos os tesouros desta terra, então vocês podem ter a plena certeza que cada um de vocês tem um valor imensurável para Deus, para a Santa Avó, para o irmão. E às vezes nós vamos deixar isso se perder no meio do caminho. Isso depende de nós, de como nós vamos agir. Essa congregação, olha o café da manhã maravilhoso que vocês fizeram. Isso é o que? É união. É o fruto que tem plantado aqui. E que vocês podem melhorar cada vez mais, se conversar, ter o diálogo. O diálogo, irmãos, ele é a forma da gente conseguir solucionar problemas. Às vezes acontece alguma coisa, a gente leva aquela semente que aconteceu para casa. Chega lá, eu vou falar para minha esposa, ela não vai saber realmente como aconteceu aquilo. Ela vai me dar um conselho diferente, pode dizer assim, não fala mais com aquela pessoa. E aí? Pode ser que aconteça isso. Aí isso vai se criando barreiras e obstáculos que muitas vezes nós criamos. É mais fácil, irmão, aconteceu uma coisa desagradável hoje aqui. Não precisa expor a ninguém. Pode ser no particular, irmão. Olha, aquela situação, como que nós vamos resolver? Com mansidão, humildade. A humildade, irmãos, ela enobrece a alma. Às vezes nós não conseguimos entender isso, mas é uma virtude de Deus, de Jesus, do irmão Aldo. Quantas vezes o irmão Aldo deixou, às vezes, de fazer alguma coisa para agradar uma pessoa, mas para ajudar aquele outro que precisava. Ele sempre foi humilde. E é isso que nós precisamos fazer, ajudar uns aos outros. Como família, se abraçarmos. Se abraçarmos no sentido de eu vou ajudar a partir de agora. Eu vou fazer a diferença a partir de agora. Eu vou tomar iniciativas para ajudar o irmão Aldo, para fazer essa congregação de Campos Novos crescer. Tem esse potencial. Todos os lugares têm. E não é somente o crescimento que a gente diz de uma igreja lotada, mas é o crescimento de uma igreja unida. Porque, como nós já dizemos, nossa congregação tinha uma dificuldade muito grande de receber visitantes, porque nós não estávamos preparados. Nós não estávamos, espiritualmente falando. Rixas, sentimentos, não autoajudar uns aos outros. Cada um tem a sua dificuldade. E como que a Santa Avó Irmão Aldo vai trazer um visitante aqui dentro da igreja, se nós mesmos, que somos o coral, os membros, não estamos bem uns com os outros? Isso não faz sentido. Porque nós podemos perder essa alma. Então, esse é o nosso objetivo de igreja. Irmãos, nós somos uma só. A congregação aqui de Campo Novo é a mesma coisa da congregação de Sinop. Não tem diferença. É uma família só.
Nós não estamos aqui pregando algo novo, ou dizendo o que vocês devem fazer, mas trazendo algo que vocês podem fazer para que isso aconteça da melhor forma possível. Ontem a gente teve uma reunião maravilhosa e hoje podemos ter melhor ainda. Dependerá de quem? De cada um de nós. De cada um de nós. De ajudarmos uns aos outros. Irmãos, quando a gente crê nisso, que nós conseguimos ajudar uns aos outros, as coisas andam totalmente diferente. Totalmente diferente. Quando o irmão Aldo disse que sem a união não haveria prosperidade na igreja, isso é algo que nos mostra que até hoje, se nós não seguirmos esse princípio básico, que é a união, nós sempre iremos estar fadados ao cansaço, ao erro. Então nós temos a certeza que a congregação de vocês está preparada para seguir em frente. Está preparada. Tem irmãos muito capacitados aqui. Todos vocês têm dons. Dons de ajudar, dons de participar. Isso é o que o irmão Aldo precisa. Ele não precisa de mais nada que seja isso. Mas nós devemos se unir. É somente isso, irmãos, que irá fazer a diferença nessa congregação e em todas as congregações da nossa igreja. É tão bom quando que nem nós chegamos aqui e sentimos a alegria, o carinho de cada um dos irmãos. Isso é o que faz a diferença. É a família apostólica. Tá bom? Entender o lado do nosso irmão, saber que todos nós precisamos um dos outros. Isso é o que eu acabei de dizer, irmãos. Todos nós precisamos um dos outros. Tá bom? Sempre tenha isso na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito. E para finalizar, o ato do perdão nos liberta e faz com que nós retiramos pensamento que só nos traz momentos negativos. Outro problema muito grande que às vezes a gente sente, que às vezes nós carregamos, essa questão do perdão, que às vezes a gente carrega algo negativo. A gente não tem nada de positivo a agregar. E isso não nos faz bem. Mas nós temos a certeza, que nem eu disse no início, quando nós pedimos ao irmão Aldo, à Mãe Virgem Maria, de todo o nosso coração, a nossa oração, irmãos, ela tem que ser sincera. Irmão Aldo, eu não estou bem. O senhor me ajuda, irmão? Me ajuda a entender o meu irmão? Me ajuda a cumprir o meu ministério? Me ajuda a ter força de ir na igreja hoje, irmão Aldo? Eu não estou tendo força. O que está acontecendo comigo? Irmão Aldo, me mostra. Irmão, nós temos que ser sinceros. Nas nossas orações, não precisa a gente, que nós somos ensinados, não precisa nós falar alto. É no nosso íntimo. Todos nós, não há pessoa melhor para nos conhecer do que nós mesmos. Cada um de si conhece as fraquezas, as fragilidades e aquilo que precisa melhorar. Nós conhecemos a nós mesmos, só que também temos que nos permitir que essa mudança aconteça. Porque muitas vezes nós criamos uma restrição dentro de nós que nós achamos que está tudo bem. E vamos criando, e vamos vivendo 30, 40 anos nesta igreja sem mudança. Vocês sabem disso. Muitas vezes a gente vê isso. Mas nós não podemos permanecer assim. Volta novamente à virtude da humildade. Quando nós nos permitimos e deixamos que Jesus, a Santa Avó, irmão Aldo, nos ajude, nós já estamos sendo humildes. Nós estamos pedindo ajuda. E o ato de pedir ajuda é ser os humildes. Tá bom? Então, isso eu acredito que já tenho até passado um pouco da questão do horário. 9 horas, a gente tinha programado mais ou menos esse horário mesmo. Quero deixar meu agradecimento a todos vocês, desde todos os regentes, coristas, músicos, todos os irmãos que contribuem nessa congregação. Não desanimem. Não desanimem. A força, ela vem dos céus. Quando nós miramos o alto, que é Jesus, a Santa Avó, Deus nosso Pai, a nossa Mãe Virgem Maria, a força vem. E às vezes nós passamos por aquele obstáculo que nós falamos, meu Deus do céu, não vou conseguir. E a gente vence. A gente vence. Hoje nós estamos aqui, todos vocês são provas disso.
passaram muitas lutas, muitas dificuldades, não só dizendo só apenas na igreja, familiar, espiritual, mas vocês estão aqui hoje como vencedores. Acreditem nisso, vocês são vencedores, tá bom? Então quero deixar essas palavras a vocês. Podemos dizer, nós não temos não temos muito feito isso, irmãos, em outras congregações, a gente faz na nossa, né? Mas acreditamos que com um pouco nós conseguimos somar. Eu tenho essa fé, essa certeza, e iremos finalizar essa reunião hoje com chave de ouro, com todos vocês unidos. E temos a certeza que iremos voltar aqui jamais para resolver problema, para tirar isso ou aquilo. Iremos voltarmos aqui para partilharmos de momentos felizes, alegres, nessa congregação de Campo Novo. Tá bom? Vocês são importantes para Santa Avó Irmão. Creiam nisso. Não deixe que nenhuma luta, nenhum pensamento venha tirar o foco do seu ministério. Vocês são tudo para Santa Avó e para o Irmão. Vocês são luzes. Cada um de vocês são luzes. E não deixe que a sua luz se apague por nada desta terra. Tá bom? Vamos finalizar. Eu queria que a gente cantasse um corinho. 68 ou 67? 68, vamos? Todos em pé, vamos finalizar com esse corinho, por gentileza.